Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 23 de novembro, quarta-feira, a Igreja celebra São Clemente I e São Columbano. E a nossa regra de vida hoje, iremos meditar o artigo 370, a preparação das nossas missões. A missão parte da nossa comunhão e retorna à comunhão. Da mesma forma que toda missão se recebe de um outro, o bispo, ela também deve ser vivida com outros, no mínimo 2 irmãos ou irmãs. O Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2. Uma vez que o pedido de missão foi recebido na fé, a preparação se faz suficientemente cedo, reunindo os elementos necessários correspondente ao conhecimento desta missão. Essa preparação é importante e necessária, pois nenhuma missão deve ser improvisada no último momento. Por isso, a não ser que haja uma exceção, é pedido um tempo mínimo de preparação. Essa preparação requer oração, escuta, comunhão, trabalho com a palavra de Deus e organização. Esta preparação pessoal e comunitária se vive na oração e na escuta do Espírito Santo e dos irmãos. Para cada uma das missões, os missionários devem, antes de ter recebido o envio da parte dos respectivos responsáveis da comunidade. Da mesma forma, no retorno da missão, os missionários deverão ter o cuidado de entregar um relatório da missão efetuada, em prioridade, nas mãos dos responsáveis da comunidade que os enviaram. Por fim, cada missionário deverá ter cuidado, após cada retorno de missão, em depositar sobre o coração de Jesus todas as pessoas encontradas e aos pés da cruz do Salvador todas as situações de sofrimentos, de ataques, de pecado e perturbação encontradas ao longo desta missão. Então, hoje a nossa regra de vida, o nosso fundador vai nos formar, nos exortar da importância de bem prepararmos uma missão, de como vivermos uma missão que nos foi confiada, seja ela a missão de um dia, de um final de semana ou uma semana missionária, a importância de tomarmos o tempo, de bem rezarmos, escutarmos o Espírito Santo, de recebermos a missão com antecedência. Claro que existem, às vezes, pedidos que são inesperados, que nós não estamos na nossa organização e como missionários devemos sempre dizer sim à evangelização, não por barreiras, mas a importância de bem prepará-las e bem vivê-las. E não só o antes, mas o depois, o retorno, o fruto dessa missão. Quanto é importante, após um tempo de missão, nós darmos primeiro ao Senhor ação de graças por tudo que foi vivido, depositarmos aos pés as almas, as situações que encontramos, mas também entregarmos aos nossos responsáveis um relatório objetivo. Olha, aquela missão teve tantas pessoas, houveram tantos frutos, mas também tantos desafios, e assim nós vamos formando cada vez mais os missionários e nos formando para estarmos aptos cada vez mais à evangelização e com o coração aberto e alargado. Então, a importância de bem prepararmos as missões que são confiadas à nossa comunidade, mas você também em casa, quando é enviado em missão, enviado a desenvolver algo, deve também viver de forma muito profunda, bem preparada, bem organizada, e assim nós tornaremos verdadeiros discípulos e missionários. A leitura de hoje, primeira leitura do livro do Apocalipse. Vi ainda um outro sinal, grande e maravilhoso no céu, 7 anjos com 7 pragas. As últimas, pois como estas, o furor de Deus estará consumado. Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que venceram a besta, sua imagem e o número do seu nome estavam de pé sobre o mar de vidro e seguravam as cítaras de Deus, cantando o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das Nações. Quem não temeria, ó Senhor, e não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, pois tuas justas decisões se tornarão manifestas. Então, a leitura do Apocalipse de hoje vai justamente nos convidar a termos esse coração
de louvor e ação de graças, mesmo diante das dificuldades, e reconhecer como foi feito esse cântico de Moisés, esse cântico do Cordeiro, reconhecer as grandes maravilhas de Deus, fazermos memória da graça que o Senhor nos permite de viver e reconhecer que Ele é o Rei das Nações, Ele é Rei e Senhor da nossa vida. Então hoje somos convidados todos juntos a manifestar a nossa gratidão, o nosso louvor, não só com a primeira leitura, mas também o salmista que nos convida a cantarmos o nosso cântico novo, o Salmo 97. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. Sua direita o salvou e seu braço santo. O Senhor fez conhecer sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Estronde o mar e o que ele contém, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios todos e as montanhas gritem de alegria. Diante do Senhor, pois ele vem para julgar a terra inteira. Ele vai julgar o mundo com justiça e os povos com retidão. Então, o Salmo é uma continuação da primeira leitura. O salmista que entoa esse hino de louvor, esse hino de gratidão e ação de graça, que recorda a fidelidade de Deus em favor daquele povo, em favor de cada um de nós, e que também tem esse coração aberto para se deixar ser exortado, ser julgado, ser corrigido. Mas, sobretudo, hoje o salmista convida cada um de nós a um canto novo. Então, dá nessa manhã o teu canto novo, o teu hino, faz brotar do teu coração uma oração de gratidão, uma oração de ação de graças. O evangelho de hoje, do evangelista São Lucas. Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, as quais nenhum de vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Sereis traídos até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes, amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio, e sereis odiados de todos por causa de meu nome. Mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Então, o evangelho de hoje é uma consolação. Primeiro, o Senhor vai nos lembrar e vai nos exortar no sentido de dizer, todos nós iremos passar por tribulações, dificuldades no nosso meio familiar, na nossa vida missionária, na nossa vida de trabalho. Seja onde estivermos, nenhum de nós estamos isentos das tribulações, das dificuldades, das tentações que o próprio Cristo passou. Mas o Senhor aqui nos consola dizendo que nenhum só cabelo na nossa cabeça se perderá. Ou seja, o Senhor nos conhece e o Senhor cuida de nós, Ele conhece todo o nosso coração, todo o nosso desejo e, sobretudo, Ele vai nos encorajar a dizer, é pela perseverança que mantereis as vossas vidas. Ou seja, diante da dificuldade, não devemos nos entregar, não devemos dizer estamos derrotados, mas ao contrário, né? O dom da perseverança vai nos permitir cada dia vivermos com a graça de Deus os desafios diários, viver com a graça de Deus as tentações. Então, a palavra de hoje do nosso evangelho é a perseverança, né? É de perseverança que tendes necessidade. Já nos diz também a palavra de Deus. Então, hoje peçamos ao Senhor esse dom de sermos perseverantes, porque sabemos que o Senhor nos conhece, sabemos que o Senhor cuida de nós e é Ele que combate conosco à nossa frente. E hoje podemos também pedir a intercessão dos santos que a igreja celebra, né? São Clemente e São Columbano. São Clemente, primeiro, é o terceiro sucessor de São Pedro como bispo de Roma, depois de Lino. São Paulo o nomeia na carta aos Filipenses. Peço-vos que auxilieis também aqueles que, como Clemente e outros, comigo labutaram pelo Evangelho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Com muito empenho, São Clemente regeu a Igreja de Roma dos anos 88 até 97. Clemente é conhecido na história da Igreja por uma carta que se sobressai em seu pontificado. Trata-se de um documento de primeira grandeza, fundamental a favor do primado universal do bispo de Roma, que é a Carta aos Coríntios. No texto, escrito no ano de 96, Clemente lamenta as adversidades que aconteceram devido à perseguição dos imperadores Domiciano e Nero.
Perturbada por agitadores presumidos e invejosos, a comunidade cristã de Corinto ameaçava desagregação e ruptura. Com a missão de pacificar a comunidade, São Clemente escreveu-lhe uma extensa carta de orientação e pacificação, repassada de energia, persuasiva, recomendando humildade, paz e obediência à hierarquia eclesiástica, já então definida nos seus diversos graus, ou seja, a bispos, presbíteros e diáconos. Sua intervenção mostra que Clemente, para além de bispo de Roma, sentia-se responsável e com autoridade sobre todas as igrejas. João, como apóstolo de Cristo, era sem dúvida uma figura venerável, mas era o bispo de Roma, como sucessor de São Pedro, que competia ao governo de cristandade. Uma tradição que remota ao fim do século IV afirma que São Clemente terminou sua vida com o martírio. Seu nome ficou incluído no cânon romano da missa. E hoje também celebramos São Columbano, né? Ele nasceu em 528, fez a sua preparação humanística e religiosa em um mosteiro da Irlanda do Norte, em Bangor, sob a direção de São Congal. É o período em que a Irlanda era chamada a Ilha dos Santos. Conta com riquíssima proliferação de santos missionários. Com São Columbano partiram para a Europa um grupo de 6 discípulos para ir difundir a vida monástica irlandesa. São Quiliano, em Aras, São Galo, no Lago de Constância, onde a célebre abadia por ele fundada perpetua o seu nome. Em Furges, em Perone, São Romualdo, em Malinês, São Livino, em Gande e São Virgílio, em Salzburgo. Poucos conhecem a origem irlandesa de São Frediano, venerado em Lucas, Santo Urso, em Aosta e São Donato, em Fiesole. São Folco em Placênia, São Emiliano em Faenza e São Cataldo na Puglia e no coração da Cilícia. Olha só quantos santos em lugares tão distantes e tão difíceis, talvez não conhecidos a nós, mas que tiveram homens e mulheres que deram a vida, sobretudo esses homens que deram a sua vida pela evangelização. Então, peçamos nesse dia a graça desses santos que, junto com São Columbano e São Clemente, foram verdadeiros evangelizadores da nossa igreja, se tornaram verdadeiros santos. Então, que o Senhor nos dê um dia abençoado na intercessão dos nossos santos e que continuemos ao longo desse dia não só meditar a palavra de Deus, mas também você é convidado a meditar a leitura patrística de hoje, que é da carta de São Clemente, justamente a carta aos Coríntios de São Clemente Papa, os dons de Deus são admiráveis. Então, que nosso Senhor nos abençoe e que Ele guarde o nosso coração nessa graça de intercessão e de evangelização.